Não é nenhuma novidade que os contos de fadas possuem raízes obscuras, versões antigas e macabras dessas histórias que a gente conhece através das animações da Disney. Mas ainda assim, eu acho esse tema tão fascinante que eu decidi explorar um pouco mais e dividir com vocês em alguns vídeos. Então, começaremos com Cinderela. A história todos nós conhecemos, principalmente graças ao desenho de 1950 e ao live action Cinderela Pop da Maísa. Não? Perdão. O live action Para Sempre Cinderela de 1998. A história de uma jovem pura e bela que após a morte de seu pai é feita de escrava doméstica por sua madrasta e suas meias irmãs, que um belo dia conhece uma fada madrinha, se torna uma princesa até meia-noite, sai correndo, deixa o seu sapato de cristal para trás, o príncipe decide que vai se casar com o pé de quem se encaixar, e felizes para sempre. Só que não, agora nós iremos regressar aos tempos remotos, quando surgiram as primeiras versões dessa história. A Cinderela tem origem no século I a.C., por volta dos anos 64, onde o historiador grego Strabo registrou um conto sobre uma escrava chamada Rodopis, que se casa com o rei do Egito. A história segue basicamente como a versão popular, exceto que nessa versão original não haviam sapatos de cristal nem abóbora, e é claro, todo o contexto se encaixava na época e no local onde se passa. Agora vamos adiantar 1600 anos no tempo, quando o poeta italiano Giambattista Basile pega esse e outros contos e aplica neles os moldes europeus. Ele meio que criou os contos de fadas como a gente conhece, e em sua versão a coisa já começa a ficar um tanto bizarra. Na trama, Zezola, o nome da garota é esse, sofre maus tratos de sua madrasta e confidencia isso, a sua insatisfação, para sua governanta, Carmosina, que é a figura materna dela. A governanta então manipula a Zezola num plano assassino. Quando o pai da garota se ausenta, ela chama a sua madrasta e pede um favor a ela, que ela pegasse um vestido velho dentro de um baú, e enquanto a madrasta vai pegar o vestido e se curva, vasculhando o baú, a Zezola deixa a tampa do baú cair, quebrando o pescoço da madrasta. Em seguida, ela convence o pai a se casar com a Carmosina, e aí passa pouco tempo, a governanta já começa a mostrar sua verdadeira face, ela se revela pior do que a madrasta, chama suas 6 filhas, que antes nem havia mencionado que tinha, para viver na casa, e elas começam a abusar da Zezola, que começa a viver só na cozinha, da cozinha para o quarto, do quarto para a cozinha, se tornando a gata borralheira. A partir disso, a história segue basicamente igual à versão popular. Ainda no mesmo século, um francês chamado Charles Perrault criou a sua versão para o conto. E a versão dele é a que mais se assemelha com a animação, ou seja, ele deu uma suavizada em relação à versão do Basile. A coisa só vai ficar cabulosa 200 aninhos depois, quando em 1812 é lançada a versão de 2 caras chamados Irmãos Grimm, o mais novo e o mais velho. Nessa versão não existe fada madrinha e uma praga infesta uma vila e a esposa de um homem rico está no leito de morte. Ela pede para que sua única filha permaneça doce e gentil e diz que Deus a protegeria. Após ela morrer, se passa 1 ano e o cavalheiro se casa com uma mulher que possui 2 filhas mais velhas de um casamento anterior. Aí vocês já imaginam, né? As 3 se revelam cobras, botam a Cinderela para ralar na cozinha até o anoitecer. O pai se mantém omisso a tudo isso, até que um dia ele vai a uma feira e promete trazer presentes às garotas. As irmãs pedem vestidos, pérolas, joias, mas a menina, humilde, pede apenas que seu pai lhe traga um galho de alguma árvore que ele encontrar. Feito isso, a menina planta o galho no túmulo de sua mãe e o rega com as próprias lágrimas. Ao longo dos anos, ali cresce uma árvore brilhante, onde a garota reza 3 vezes por dia. E sempre que ela o faz, um pássaro branco aparece e realiza qualquer desejo dela. Aí ok, corta, pá! Baile, príncipe, vestidos, sapatos. Então as irmãs, induzidas pela mãe, decidem tentar enganar o príncipe. A primeira corta os dedos do pé, para que ele coubesse no sapato, e a segunda corta o seu calcanhar. 2 pombas avisam o príncipe que havia sangue no pé delas, porque ele não tinha capacidade de ver isso por conta própria, e ele as rejeita. Voltando à casa delas, o pai da Cinderela diz que havia apenas uma empregada que faltava experimentar o sapato. Ele nem menciona que ela é filha dele. Muito filha da... Aí dá tudo certo, a Cinderela se casa com o príncipe e vem os irmãos Grimm 6 anos depois para provar que são bisavôs do Stephen King. Eles lançam uma parte adicional, tipo uma DLC.
Nela, durante o casamento da Cinderela, as irmãs pensam que vai ficar tudo na boa, né? Águas passadas, afinal já estão com os pés fudidos. Quando na igreja são atacadas por pombas que arrancam seus olhos. Enquanto a Cinderela vai curtir a sua lua de mel, as duas iniciam suas vidas como mendigas cegas. Tenso! Basicamente, os elementos que essas obras refletem são a opressão, a injustiça, que antecipam uma recompensa triunfante. Os irmãos Grimm vão um pouco além disso, e eles adicionam um sadismo a mais na história, até porque o objetivo deles na época era contar coisas pra assustar a criançada antes de dormir. Chocar mesmo, do tipo, é isso que acontece quando você é do mal. E é isso, eu encerro o vídeo aqui com imagens do filme mudo Cinderela de 1914, que apesar de não ser de terror, me dá uns calafrios só de olhar, sei lá mano, olha isso. Filme mudo pra mim é foda. Boa noite, até a próxima e cubram os pés.